Olá, sobre a falha da cobertura da arquibancada do estádio Frei Epifânio. Ocorreu uma tempestade, esse ginásio cedeu, uma parte da cobertura, não toda, uma parte que a gente pode ver do lado direito que ainda está de pé, mas uma parte dela acabou falhando. E a questão aqui é o seguinte, por que isso aconteceu e como que poderia ter sido evitado? Bom, primeira questão que a gente vai analisar aqui é o seguinte, como que a estrutura falhou? Basicamente ela caiu, ok? Aqui eu vou analisar primeiro duas coisas. Através dessa imagem, apesar de ser uma qualidade muito boa, eu vou pegar essa região ali, ó, onde dá para ver a falha da estrutura. Eu vou aumentar ela aqui do lado, colocar aqui, ó. A gente consegue ver que foi uma dobra por compressão na parte inferior da nossa estrutura, ok? A gente consegue ver bem aqui, ó, que basicamente a tesoura falhou, basicamente, digamos, a tesoura ela era assim, né? A tesoura estava assim, tá? E o que aconteceu foi que a tesoura ficou assim, ela dobrou para dentro, ok? Onde? No banzo inferior, na parte inferior da treliça, por flambagem, ou seja, a parte inferior estava comprimida. Ou seja, esse estágio, essa cobertura tinha um momento fletor nesse eixo, ok? Essa é a questão básica que vai ter. Comprimindo o banzo inferior e tracionando o banzo superior, que não tem problemas, o aço vai existir tranquilamente tração antes da compressão, a não ser que tenha discrepância na área de aço em cima e embaixo, ok? Bom, primeira questão que eu sempre faço quando eu vou analisar por que a coisa vai ter falhado é não olhar, vou olhar um monte de foto depois. Sim, mas como que era antes? Isso é importante. Por quê? Para mim saber como que era utilizado antes mais, tem que ver como que a estrutura era antes. Encontrei algumas fotos e a questão básica aqui é o seguinte. Uma questão importante de analisar é que, basicamente, tem uma parede aqui de fora a fora com poucas aberturas, ok? A gente vê que as treliças estão alinhadas aos pilares, porém, a gente tem poucas aberturas, ok? Aqui eu tenho uma outra foto, você pode ver. Ok, tem abertura? Sim, tem uma janelinha aqui, tem uma janelinha aqui e tudo mais, tem uma porta que sai aqui, ó, mas é uma quantidade muito considerável de parede para pouca abertura, ok? Aqui tem outra foto, então aqui você consegue ver que basicamente é uma abertura isolada. Aqui do lado direito, aqui, ó, a gente tem basicamente aberto, aqui do lado esquerdo aberto, mas o vento que vem daqui ou que vem daqui gera sucção, ok? Aqui tem uma outra foto e essa foto que eu consegui uma qualidade melhor, inclusive ela estava em reforma, ok? Não por causa disso, mas ela estava em reforma, ok? Mas a questão é, o que a gente não consegue ver de interessante nessa treliça aqui? Bom, essa treliça não é uma treliça de banzo perfil 1, ok? Essa treliça é uma treliça mais comum que era usada antigamente, mas basicamente, se eu pegar a imagem aqui, posso reduzir o zoom para colocar mais essa imagem aqui, ó. Pegar essa imagem aqui e vou colocar aqui. A questão é, essa treliça ela é composta por duas barras afastadas. Então não é um banzo inferior, são duas barras de banzo inferior. Basicamente toda a treliça é composta por duas barras, ok? Banzo inferior, duas barras, banzo superior, duas barras, diagonal, duas barras, montante, duas barras, ok? Toda ela é composta por duas barras, ok? Na hipótese de momento fletor positivo, aqui o momento fletor estava assim, ó, esse banzo aqui, ó, essa diagonal está tracionada, beleza? A diagonal tracionada é o que o bordadinho espera, então a diagonal não foi problema da diagonal, provavelmente falhou aqui. A questão aqui é o seguinte, você pode ver aqui, ó, que o banzo superior ele está sendo treliçado com o banzo inferior, correto? É o que a gente espera sempre. Isso é correto. Porém, o banzo da direita não tem uma ligação com a esquerda, certo? Por barras laterais. Ou seja, não existe nada que impeça a flambagem lateral dessas barras. Ok? Então, aqui acaba sendo uma questão que talvez tenha um tratamento adequado, mas não parece no seu caso, porque essa estrutura não parece ter uma rigidez nesse plano. Ok? Por mais que esse plano de falha, pode ter facilitado essa falha. Ok? Além disso, por essa imagem eu procurei ela, não consegui achar, talvez exista e eu realmente não consegui, mas não aparenta ter travamento em X essa cobertura. Também é um motivo que pode facilitar a falha da estrutura. Agora, o que aconteceu aqui foi o seguinte, vamos imaginar, basicamente, pela meta de falha, eu consigo perceber, né, que foi um diagrama de, basicamente, um momento fator positivo, né, digamos, tá aqui a minha cobertura, né, só desenhar uma cobertura aqui, tá, provavelmente ela depois vir para cá ela vai ficar assim, né, ok, mas a questão é que eu tenho, digamos, os pilares aqui, certo, tá, e aqui eu tenho, basicamente, paredes, né, aqui eu tenho uma parede, aqui tem parede dessa região aqui, certo, o que vai acontecer aqui, o que aconteceu provavelmente aqui foi o seguinte, eu tive um vento vindo daqui,
ok? E aqui entra uma questão que muitas pessoas eu vejo têm dificuldade em entender que o vento ele passa e gera outro esforço depois que passa. A maioria das pessoas, não sei porquê, a maioria dos engenheiros que eu falo, eles acham que o vento é uma coisa que chega, para, estaciona ali e acabou a carga. Não, não é, tá? O vento passa. O que aconteceu foi o fluxo de carga, digamos, do vento vindo. Vou até alargar isso aqui mais ainda para conseguir analisar bem aqui, ó. Mas a questão é, o vento veio da direita para a esquerda, aqui no caso dessa análise aqui, ó, passou para cá. E a questão é que quando ele passou aqui, ó, ele gera, pode gerar até uma sucção para cá, mas a questão é, ele gera uma sucção para cá também. Isso que gera um indutor nesse eixo aqui, ok? Consequentemente, essa sucção aqui, ó, puxou para baixo a cobertura, ok? O vento aqui, como a cobertura é bem alta, ele basicamente comprimiu a cobertura, ok? Inclusive, uma questão é que uma cobertura alta, se tiver uma cobertura muito alta e uma parede muito pequena, ela vai funcionar quase como uma cobertura isolada, tá? Mas a questão é, gerou uma compressão, pode gerar compressão aqui e gerou uma sucção para cá. Consequentemente, gerou um momento fletor positivo e uma compressão do bando inferior. Isso que basicamente fez a estrutura falhar, que daí combinado com o peso da tempestade, combinado com o peso da estrutura como um todo, fez a estrutura falhar. Ok? A questão é, normativamente tem que considerar essa carga. No caso aqui, que tem uma paredinha aqui, uma parede muito pequena, isso aqui vai funcionar praticamente como cobertura isolada. Então, nesse caso, sim, certo? Agora, vamos dar uma olhada nas outras fotos aqui também, tá? Então aqui eu tenho essa foto aqui base, certo? Essa hipótese de flambagem lateral pode ter ajudado a falha, ok? E a questão aqui é ela ter uma possibilidade do vento passar por aqui, ó, gerar uma compressão aqui e succionar aqui embaixo, também pode ter ajudado na falha, ok? A questão é como que isso aqui, digamos, poderia ter sido evitado. Bom, a primeira coisa é que esse estádio foi construído em 1966. Ele foi aumentado depois. Mas essa cobertura não é uma cobertura nova, não é uma cobertura que falhou, digamos, na primeira ventania. Ok? Ela pode suportar várias tempestades até falhar. Bom, a primeira questão que a gente tem aqui é o seguinte. Eu deveria, se eu pegar essa imagem aqui, ó, uma coisa que me aumentaria a resistência seria se eu tivesse barras ligando aqui, ok? Se eu tivesse barras ligando um banzo no outro. Isso aumentaria a resistência da minha estrutura, ok? Agora, a próxima questão que a gente tem, já que tem esse balanço pesado, o que poderia ser feito, claro, modificar o arquitetônico seria o quê? Seria, aparentemente pela foto, é usado o mesmo perfil do banzo que de fora a fora, ok? Só que o que acontece aqui é o seguinte, se for imaginar, o nosso perfil, o formato dele aqui, essa linha reta, é como se fosse assim. Mas o diagrama de momentos, ele aumenta muito mais rápido. Então seria interessante que tivesse perfis mais pesados próximos aos apoios. Tá? Uma coisa que poderia acontecer no seria o seguinte aqui, ó. Que o C3 aqui, ó, eu tenho nos primeiros 3 metros tem um perfil, ok? Passou disso aqui, ó, nessa região aqui, ó, tem um perfil mais pesado, ok? Passou aqui, ó, tem um perfil mais pesado nessa região de negativo pesado, nessa região de negativo pesado, ok? Aqui pode voltar a ser um perfil mais fino. Quem sabe que bem no apoio posso ter um perfil mais pesado, ou eu poderia ter, quem sabe, uma mão francesa que aumentaria minha inércia desde, claro, ela tivesse um equilíbrio do outro lado, ok? E isso poderia aumentar a resistência. Seria suficiente? Aí tem que ser dimensionado cada caso, mas é uma possibilidade. Próxima possibilidade que a gente teria, tá? Não consegui achar uma foto de trás, mas se eu tivesse possibilidade, por exemplo, de ter mais janelas aqui, ó, mais janelas sejam aqui, para passar o vento, eu teria a possibilidade de essa pressão do vento para cá, puxar aqui, bater com essa aqui e não ter uma diferença de pressão tão elevada. Ok? Isso também é que poderia acabar ajudando. Mas a questão é que o motivo que isso falhou foi porque em algum ponto da estrutura foi subdimensionado. Ok? Aguentou por vários anos? Aguentou. Mas a questão é que não é porque uma estrutura foi executada errada que ela vai falhar esse ano, ok? Pode acontecer uma estrutura ser executada errada, projetada errado e tudo mais, e ela durar 20, 30 anos, ok? Pode acontecer também de ser uma falha por corrosão de algum banzo, alguma coisa do tipo, mas aparentemente foi realmente flambagem, isso aconteceu basicamente por falta de área de aço no banzo inferior, ok? Tá? A questão base aqui é realmente
é uma falha que poderia ser evitada, assim como toda falha, a engenharia poderia ter sido evitada, seja por um projeto mais adequado, seja por uma otimização maior, seja por outro fator. Tá? Inclusive a questão aqui, essa treliça aqui é uma treliça, no caso ela está funcionando como treliça de pratos, tá? Uma treliça de montante diagonal, uma possibilidade que poderia ter sido para compensar, gastar a mais esses bônus aqui, é ter trocado com uma treliça de wire, que economizaria nas diagonais, custaria um pouco mais de aumentar o banzo, mas eu conseguiria economizar isso com um traçado apenas de diagonais e não montante de diagonais. Ok? Mas por enquanto é isso e até a próxima.